Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos colegas pelo convite para participar desse painel. Ele está realmente sempre um prazer, não é a primeira vez que a Transporte Moderno me convida. Eu sempre tenho uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sempre são eventos de bastante conteúdo e bastante... A gente sai daqui com alguma coisa acrescentada. Isso é muito bom. Eu vou estar falando, foi essa a solicitação que o Fred fez, da gente comentar rapidamente um trabalho que foi feito pela Anfávia a respeito de uma avaliação da descarbonização do setor automotivo. Esse trabalho é uma continuidade de um outro trabalho que nós fizemos em 2021, que teve um resultado muito positivo, teve uma repercussão muito boa, e em cima desse trabalho nós fizemos várias apresentações, várias coisas foram, inclusive, muito aproveitadas até pelo próprio governo e nas discussões que nós tivemos para uma série de regulamentações que se seguiram. A ideia com esse trabalho não é dizer o que vai acontecer, mas dizer o que pode acontecer e quais são as consequências dos diversos caminhos. Como ele trabalha com premissas, e como algumas dessas premissas usadas em 2020 e 2021 já tinham se alterado no mercado brasileiro, inclusive com novas empresas entrando no mercado e com toda essa mudança que teve aí de paradigmas, enfim, a Anfávia entendeu que precisava se rever esse trabalho, porque nem tudo aquilo que nós tínhamos colocado no trabalho anterior, poderíamos dizer que estavam ainda válidas. E, por outro lado, muitas das coisas que a gente imaginava que era um cenário muito extremado, difícil de acontecer, na realidade acabou virando o cenário base e começou a acontecer com uma intensidade muito grande. Leia-se eletrificação. A eletrificação no mercado brasileiro acabou acontecendo de um modo mais rápido, mais efetivo do que aquilo que se imaginava, mesmo nós que estávamos tratando desse assunto já desde lá atrás. Enfim, então, com essas condições, a gente teve o interesse de rever e fazer esse trabalho. O trabalho da primeira vez foi feito com a BCG, da segunda vez também convidamos a BCG para dar continuidade. A BCG é o Boston Consulting Group. E por que com eles? Porque é uma empresa de consultoria internacional que tem muita essa especialidade de avaliação de cenários do setor automotivo, cenários de tecnologia, e por ser uma empresa internacional presente em vários países, a gente consegue, através deles, discutir com especialistas de outras regiões do mundo. Então, para esse trabalho, mais uma vez também, nós estivemos discutindo bastante com especialistas deles da China, da Europa, da Índia, dos Estados Unidos, que são mercados que não queremos dizer que são iguais ao mercado brasileiro, mas que sinalizam com muita clareza o que esses mercados fizeram e passaram, e a gente consegue, então, em função disso, mais ou menos tirar uma ideia do que pode acontecer no mercado brasileiro. Então, esse trabalho, na realidade, ele é um trabalho de coleta de dados. Para a realização desse trabalho, nós tivemos entrevistas com CEOs das grandes empresas do setor automotivo aqui do Brasil, que tiveram, pelo interesse que o trabalho traz, eles participaram pessoalmente dessas entrevistas. Também tivemos reuniões com os executivos de várias empresas e de toda a cadeia, também conversamos com pessoas do setor de vários níveis e, inclusive, tivemos a pachorra também de ir atrás de pessoas do próprio governo, tentando ver com eles quais eram as opiniões. Não muito aquele governo de ocasião, sabe? Aquele que é o ministro que está lá. Mas a gente tentou falar também, além do ministro, obviamente, que direciona, tentamos falar também com o corpo técnico dos ministérios, que é aquele pessoal que fica nos ministérios com os vários governos. E aí, desse modo, a gente consegue também entender um pouquinho melhor qual que é a filosofia que aquele corpo técnico daquela área está seguindo e está adotando. Esse trabalho também nós tivemos, dessa vez, uma consulta feita com 3.000 consumidores, que a BCG fez através da área de pesquisa deles,
que é uma pesquisa, digamos, parruda, né, com 3.000 consumidores, e consumidores voltados ao segmento de compra de automóveis e veículos de um modo geral. Então, foi uma coisa meio direcionada, mas que trouxe resultados muito positivos. Além disso, falamos também com 40 grandes frotistas. Isso, para essa feira que nós estamos, e para o segmento comercial e de pesados, foi muito importante, porque trouxe uma visão de como os consumidores frotistas, as grandes empresas do setor de transporte, estão enxergando essa questão da descarbonização, com perguntas meio do tipo que foram colocadas aqui agora no painel anterior. E, além disso, tivemos, como eu comentei, 10 especialistas internacionais com os quais, da BCG, com os quais, não somente funcionários da BCG, mas, através deles, também com especialistas internacionais, que conseguimos, então, ter uma visão do que ocorria em outros cenários. Então, esse trabalho, na realidade, não é uma posição anfávia feita assim em 4 paredes. Foi uma coisa feita com o setor como um todo, com os consumidores como um todo, com o governo também. Juntando todas essas informações, a gente conseguiu montar um mosaico bastante interessante daquilo que se imagina que sejam características que o mercado brasileiro possa ter. Esse trabalho, na realidade, ele tem esses 4 pilares, e aqui eu já peço desculpa a vocês, não dá tempo da gente entrar em muito detalhe aqui, eu vou falar muito rapidamente do trabalho. Ele está completo no site da Anfávia, esse trabalho é público, quem tiver interesse pode procurar no site da Anfávia, e com certeza vai ficar bastante grato pela quantidade de informações que tem lá, realmente o trabalho está muito bom. Então, os 4 caminhos, os 4 pilares que nós avaliamos para esse trabalho foi a questão: qual é o contexto geral que existe no Brasil e as perspectivas para o setor automotivo. Falamos também, numa outra dimensão, qual é o avanço que a descarbonização do setor automotivo pode ter. Fizemos, então, a articulação de diversos cenários para tentar entender como esses cenários aqui no Brasil podem se comportar, e chegamos, no final, à resposta que nós estamos procurando: qual é o resultado disso em termos da real descarbonização do setor automotivo no Brasil. Essa questão de metas de descarbonização não é só o Brasil que está nisso, né? Várias regiões do mundo têm isso, e, inclusive, tem também as suas compromissos internacionais. Não vou perder tempo aqui, todos conhecemos isso com bastante profundidade. O Brasil tem metas bastante ambiciosas colocadas em organismos internacionais, nas chamadas COPs, nas reuniões, que inclusive vai ter uma agora na semana que vem, lá no Azerbaijão, e o Brasil se comprometeu fortemente em reduzir as nossas emissões de gases do efeito estufa. Essas questões também mudanças do perfil das tecnologias colocadas no mercado. A gente tem visto que essas tecnologias têm entrado com muita ênfase. Comentamos aqui a questão das diversas tecnologias no painel anterior, tanto das eletrificações, do uso de hidrogênio. Isso é uma coisa que várias regiões do mundo têm feito, e eu, a partir de agora, vou estar focando mais na questão do segmento comercial de pesados. Então, em função da Fenatran, a gente vai estar falando mais do setor de pesados, mas o trabalho ele abrange também o setor de automóveis, do mesmo modo que o setor de pesados. Quando falamos em descarbonização do Brasil, a descarbonização do setor automotivo ela está dentro do setor de transporte. Transporte no Brasil é 13% das emissões totais do país, e o transporte terrestre é uma parte desse transporte todo. Então, na realidade, o transporte terrestre é 11% das emissões totais do Brasil. É uma pequena parte do total, mas não significa que a gente não tenha responsabilidades a cumprir, principalmente porque, na hora de que a questão começar a ser cobrada com ênfase, nós entendemos que todos os setores vão estar envolvidos nessa mesma questão, e o setor de transporte é muito vitrine nessa questão da descarbonização. Nós, nos últimos anos, temos visto, sim, que já há a introdução de novas tecnologias no mercado brasileiro.
Na parte de baixo, nós estamos vendo no segmento de veículos pesados, que a penetração dessas novas tecnologias tem já acontecido no mercado brasileiro, ainda bem, num nível bem pequeno ainda. Nós tivemos em 2022, 0,8% das vendas foram de veículos eletrificados, esse número até diminuiu no ano seguinte. A razão é de que em 2022 nós tivemos uma certa compra maior de ônibus elétricos, algumas prefeituras andaram comprando ônibus elétricos, isso não se repetiu na mesma intensidade de 2023, por isso que o número diminuiu, mas nós temos visto que essas tecnologias já estão presentes, sim, no mercado brasileiro. Em função dessas tecnologias, em função de estarem começando a aparecer no mercado brasileiro, o que nós temos visto são anúncios de grandes investimentos feitos pelas fabricantes, pelas montadoras. Nós tivemos já nesse ano um anúncio de 130 bilhões de reais a ser investido no mercado brasileiro até 2032, 2032. É o maior anúncio de investimento do setor automotivo no Brasil até hoje. E não está aqui, mas em paralelo a isso também tivemos anúncio de cerca de 50 bilhões no setor de autopeças. Então, isso significa que essas novas tecnologias que nós estamos falando, elas estão, sim, entrando no mercado e vai ter investimento para trazer essas tecnologias para o mercado brasileiro. Então, isso aí é um caminho que, pelos volumes de dinheiro que está aportado nisso, mostra que é um caminho sem volta. Nós estamos realmente caminhando na direção dessas novas tecnologias aqui para o mercado brasileiro. O trabalho ele avaliou 6 diferentes dimensões. A questão, começando lá pelo lado esquerdo, a questão das regulamentações de incentivos, o que tem de legislação, o que está previsto já de acontecer no mercado brasileiro, avaliou a questão da cadeia de suprimentos, o que nós temos e vamos ter em termos de fornecedores no Brasil, avaliou a questão das ofertas de modelos, quais seriam as tecnologias e modelos que estariam entrando no mercado brasileiro, que poderiam ser ofertados no mercado brasileiro, sempre considerando a questão do poder aquisitivo daquilo que é a realidade brasileira. Avaliamos também a questão da atratividade dessas tecnologias por parte do consumidor, o quanto o consumidor está disposto a pagar ou não por essa tecnologia, o quanto essa tecnologia é atrativa em termos de custo para quem vai adquirir, não somente o custo da aquisição, mas o custo da manutenção, o custo de impostos, enfim, tudo que está ligado a isso. Avaliamos aquilo que foi comentado aqui também, essa questão da prontidão da infraestrutura, é uma dimensão que sempre é uma dimensão bastante complicada, porque foge muito das nossas mãos e depende de uma série de outras características. E, no caso brasileiro, também fizemos uma avaliação bastante profunda da questão da aplicação de biocombustíveis. Biocombustível é uma realidade brasileira e não dá para a gente imaginar que nós não vamos estar caminhando sem utilizar esse potencial que nós temos da utilização de biocombustíveis. Lembrando, todos sabem disso, mas a questão do biocombustível é o fato de que é um produto que, mesmo quando queimado, emita CO2, a planta que originou aquele biocombustível, ela absorve esse CO2 da atmosfera outra vez, então criando um chamado ciclo neutro em termos de emissões de CO2. Os cenários avaliados aí mostram que a oferta de veículos, a questão de quais são as tecnologias que estão sendo avaliadas aqui para o setor, para os veículos pesados, as principais tecnologias são aquelas da eletrificação, no caso dos pesados, os veículos a bateria, realmente, a questão dos veículos que utilizam gás, em função da introdução tanto do gás natural como do biogás, ou do biometano, que é uma realidade brasileira que tem sido ofertada como uma tecnologia, eles são tratados como tecnologia aqui, porque requer que o produto seja diferente para utilizar aquela tecnologia, e no caso do gás, precisa que seja um produto próprio para a utilização do gás. E a tecnologia do uso do hidrogênio,
é uma coisa ainda bastante incipiente. No Brasil a gente quase não tem falado, mas como foi comentado, inclusive, pelo Fred, no painel anterior, isso já na IAA houve uma apresentação bastante forte nisso, e a gente entende que o Brasil vai caminhar também nessa direção do uso de hidrogênio num futuro não muito distante. Falando mais especificamente dos biocombustíveis, o que nós avaliamos aqui, tanto na questão, aqui está o modo geral, né, o etanol, que no caso do veículo pesado tem uma participação pequena ainda, mas nós já temos visto algumas empresas anunciando motores para veículos pesados usando o etanol, mas avaliamos também a questão do diesel, do biodiesel, é o combustível para o transporte comercial, o biodiesel, o biocombustível para o transporte comercial mais significativo, o diesel verde, ou HVO, que é uma luta que se tem feito aqui no Brasil em termos de começar a viabilizar a introdução desse biocombustível, que tem características muito iguais ao do diesel, então entra com muita facilidade, mas tem um custo de produção bastante elevado, daí a dificuldade de entrar. O HVO, provavelmente, por ser um subproduto da produção do querosene de aviação sustentável, SAF, ele talvez entre no mercado brasileiro por meio da introdução do combustível de aviação também sustentável. A questão do biometano, que nós já comentamos, está aí também colocada, e a questão do hidrogênio também aqui está colocada, sendo que aí está quais são as datas de expectativa de introdução e produção em escala desses biocombustíveis no mercado brasileiro e qual é o estágio que eles estão em termos de desenvolvimento aqui no mercado brasileiro. Enfim, o trabalho, pulando já algumas coisas, ele mostrou claramente que os caminhos do Brasil, eles vão ser, como todos nós sabemos, uma combinação tanto da questão da introdução das tecnologias, como também do uso massivo de biocombustíveis no mercado. Esses dois caminhos conjuntos é que trazem para o Brasil uma realidade de descarbonização, que é uma realidade muito positiva, porque é um dos países que tem condição, isso ficou muito claro, de descarbonizar muito rapidamente e de conseguirmos avançar em termos de menores impactos no setor de transporte num futuro próximo. Esse talvez seja o quadro mais importante daqui para entendermos como o trabalho foi feito. Na realidade, o trabalho ele avaliou 4 cenários, que são esses que estão aqui colocados. O primeiro cenário é esse de transição gradual, e nós fizemos esse trabalho avaliando o futuro até 2040. Foi o horizonte que nós trabalhamos com a BCG, dos próximos 15, 16 anos. Esse foi o futuro, então, até 2040, o que deve e o que pode ocorrer no mercado brasileiro. Então, esse cenário de transição gradual é o cenário que se imagina o que vai ocorrer até 2040, considerando as cartas que já estão colocadas na mesa, ou seja, a regulamentação que já está aí colocada, aquilo que já se fala hoje de termos de aumentar misturas de biodiesel e de etanol no combustível, aquilo que hoje as empresas já anunciaram como tecnologias que vão estar entrando no mercado, os estudos que já estão avançados em termos da introdução dessas novas tecnologias, e aquilo que já se imagina que vai aumentar em termos de uso de biocombustíveis, através de leis como o combustível do futuro, o RenovaBio, que já determinaram como é que vai ser o aumento desse uso de biocombustíveis no mercado. Então, considerando isso, esse cenário de transição gradual considera o que vai acontecer no mercado brasileiro até 2040. E aí nós estressamos esse cenário em 2 dimensões diferentes. Uma, que é esse cenário 2, é o chamado cenário de transição acelerada, que é aquele que nós imaginamos que haveria, além daquilo que já está previsto de introdução no mercado brasileiro de novas tecnologias, que nós aumentássemos ainda mais essa introdução de tecnologias no mercado brasileiro, que entrariam ou em função de novas leis que forçariam isso mais, ou em função de novas políticas de incentivo para a entrada dessas tecnologias, ou em função de
de que o consumidor passasse a adorar muito mais essas tecnologias, nós não entramos no mérito por quê, mas entramos no mérito qual a consequência de se nós tivéssemos um aumento ainda maior da introdução dessas tecnologias no mercado brasileiro. Uma outra dimensão que nós avaliamos foi aquela no sentido vertical, o que aconteceria nesse cenário de transição gradual se nós tivéssemos um aumento ainda maior da utilização de biocombustíveis no mercado brasileiro, além daquilo que já está previsto de acontecer até 2040. Um cenário onde que, por razões ou tributárias, ou por razões de incentivos outras, ou enfim, por alguma razão nós passássemos a utilizar ainda muito mais biocombustível do que aquilo que hoje já utilizamos e aquilo que já está previsto de ser utilizado até 2040. E o quarto cenário foi a confluência desses dois caminhos, pegar tanto o caminho do aumento da tecnologia, além daquilo que já está previsto, como o aumento do biocombustível, além daquilo que já está previsto, o que aconteceria no mercado brasileiro até 2040, se nós tivéssemos a conjunção desses dois caminhos. Então, esses são os quatro cenários. Esses cenários são baseados nesse tamanho de venda de frota aqui no mercado brasileiro. Nós estamos estimando que o mercado de veículos novos no Brasil deve se situar nessa faixa que está aqui colocada. Nós não estamos estimando grandes aumentos do mercado brasileiro. Nós estamos acreditando que o mercado brasileiro ele vai crescer, mas vai crescer a um ritmo ainda menor do que nós já vimos no passado, vai se estabilizar, vai aumentar, mas a um nível mais próximo daquilo que nós temos hoje, vai aumentar um pouco mais que isso. Ou seja, nós estamos imaginando, eu vou falar mais, estamos falando aqui de caminhões e ônibus, nós estamos falando, então, de que dos 100 mil veículos, caminhões vendidos em 2023, nós deveremos chegar a alguma coisa entre 150 e 170 mil em 2040. E dos 18 mil ônibus vendidos em 2023, nós estamos falando em chegar de 22 a 26 mil ônibus em 2040. Ou seja, é um mercado que cresce, mas cresce a um ritmo que, digamos, modesto, um ritmo que dá. Se depois isso acontecer de um modo maior ainda, não tem problema. O cenário que estamos feito aqui, ele vai ficar melhor, ou as porcentagens do que nós estamos calculando deve se manter no mesmo nível, mas é com essa visão de mercado que nós estamos trabalhando. E aí o que aconteceu em termos de avaliação da introdução dessas tecnologias no mercado brasileiro, estou falando aqui só de veículos pesados, é isso que nós estamos mostrando aqui. Então, naquele cenário de transição gradual, e entrando já no mérito, já indo direto para 2040, o que nós estamos imaginando de introdução de tecnologia para veículos pesados, considerando tudo aquilo que foi dito aqui no painel anterior, da dificuldade dessa introdução dessas tecnologias para veículos pesados de média e longa distância. A gente sabe que a introdução dessas tecnologias no âmbito urbano, ela ainda é, de certo modo, facilitada, tanto pela questão de serem frotistas urbanos, pelo fato de os veículos retornarem para a garagem e poderem serem recarregados em casa, pelo fato de que as distâncias corridas no trajeto urbano não são tão grandes assim, então são compatíveis com os tamanhos de baterias que hoje nós já temos. Enfim, essa questão no transporte urbano dá para imaginar que essa eletrificação possa entrar e pode entrar, como foi dito aqui, até de um modo bastante positivo. Entretanto, no transporte de média e longa distância, a eletrificação já se mostra alguma coisa mais complexa. Primeiro, porque os veículos não retornam toda a noite para a garagem, então eles têm que ser recarregados durante o trajeto, e essa recarga de um veículo elétrico nem sempre é tão rápida, ela pode ser alguma coisa mais demorada. Pela longa distância percorrida, requer uma quantidade de baterias maior quantidade de bateria significa peso maior significa menos capacidade de carga, e isso, para um veículo que é para transporte de carga, não é uma coisa muito positiva. Além disso, nós temos, nessa questão toda,
a questão também da autonomia, do pontos em ponto, quantas vezes vai ter que parar, enfim, essa é um problema maior, então, a eletrificação do transporte de carga de média e longa distância. Então, tudo isso é considerado no trabalho. O que a gente viu é que, num cenário de transição gradual, assim mesmo, nós conseguiríamos chegar, em 2040, com cerca de 44% das vendas de veículos novos em 2040 já com novas tecnologias. Sendo que essas novas tecnologias, 23% delas seriam veículos a bateria, ou seja, é um número já significativo, quase um quarto das vendas seriam de veículos a bateria, 8% delas, e aí vem uma surpresa, seriam já de veículos com hidrogênio. Essa questão é uma questão bastante significativa, mostrando que o Brasil tem um potencial, e tem mesmo. Nós temos em discussões, e tem programas no governo, do hidrogênio verde, da utilização de hidrogênio. O Brasil está crescendo muito nessa discussão do uso e da produção de hidrogênio, e isso vai se traduzir também para o transporte em veículos a célula de combustível que vão estar utilizando esse hidrogênio, e, inclusive, é uma das alternativas para o transporte de média e longa distância. Como foi colocado aqui, foi apresentado lá na EAA, um veículo de um fabricante que fazia mais de 1.000 quilômetros utilizando hidrogênio. E ele é uma alternativa muito positiva para o transporte comercial, porque primeiro, a célula de combustível é uma coisa não tão pequena, e também é um equipamento que tem um custo mais elevado, mas é compatível com um veículo que já tem um porte maior e já tem um custo mais elevado, então acaba sendo uma tecnologia mais fácil de entrar. E 12% desses veículos já seriam veículos a gás. E isso é uma tecnologia que no mercado brasileiro também deve continuar crescendo. E quando eu falo gás aqui, é gás natural de um modo geral, ou liquefeito, ou gás natural, e com a introdução do biometano, que vai entrar junto com o gás natural, e mistura. O Brasil vai utilizar o biometano ou o biogás, que eles chamam no sistema drop-in, ou seja, juntando esse biogás com o gás natural e distribuindo pelas redes de gás natural, pelos gasodutos. E nós estamos imaginando que 12% da frota desses veículos já serão de veículos a gás, que estariam utilizando o gás. Isso no cenário de transição gradual. Se nós olharmos no cenário de transição acelerada, aquele onde que aumentamos ainda mais a introdução dessas tecnologias, esse cenário mostrou um potencial de nós chegarmos a alcançar 29% das vendas de veículos pesados a bateria, número bem significativo, 14% disso já seriam veículos a hidrogênio, poderíamos chegar a 14%. Tem toda uma discussão por trás a respeito dessas possibilidades, do que isso significa, e 16% de veículos a gás estariam no mercado brasileiro. Se nós separarmos isso em termos de caminhões e ônibus, que são dois segmentos e dois bichos bastante diferentes, a gente vê que no segmento de ônibus, a introdução de veículos eletrificados é bem mais rápida, né? Aqui estão os ônibus de um modo geral, mas provavelmente, se ficarmos no transporte de ônibus urbano, esse percentual é bem maior. No transporte de ônibus rodoviário, não tão grande assim, mas, na média, nós estaríamos com 57% dos ônibus seriam veículos eletrificados em 2040, e 4% deles seriam de veículos a gás. O gás no transporte de ônibus não é tão significativo, provavelmente mais no transporte rodoviário. Ou, se nós formos cenário de transição acelerada, nós poderíamos chegar a 71% dos ônibus sendo ônibus elétricos em 2040 e 4% sendo de ônibus a gás em 2040. No segmento de caminhões, está lá colocado, 18% no cenário gradual seriam veículos a bateria e 23% seriam no cenário de transição acelerada. Quando a gente está falando da introdução dessas tecnologias, a gente tem que considerar, do ponto de vista da descarbonização, não é somente a introdução dessa tecnologia
nos veículos novos. Para que a gente saiba qual é o resultado disso em termos de descarbonização, eu tenho que considerar o que significa a introdução dessas tecnologias na frota rodante, naquilo que vai estar realmente rodando na rua. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra, nesses dois cenários, tanto no cenário gradual como no cenário de transição acelerada, como ficaria a frota brasileira com a introdução dessas tecnologias. E aqui a gente bate de frente com uma realidade brasileira, que é a baixa renovação da frota. Infelizmente, o Brasil ele tem uma resiliência muito grande dos veículos mais antigos no mercado. A baixa renovação acaba atrapalhando bastante os resultados em termos de descarbonização, porque a realidade dos veículos que estão na rua acaba se sobrepondo à realidade dos novos que entram no mercado. Então, a gente vê, por esses dois cenários aqui colocados, que no cenário de transição gradual, nós chegaríamos, em 2040, de um total, uma frota de 3,4 milhões de veículos rodando, pesados no mercado brasileiro, somente 0,3 seriam veículos a bateria, 0,1 seriam de veículos a hidrogênio e de 0,2 seriam de veículos, 0,2 milhão seriam de veículos a gás. Então, falando de outro modo, 300 mil veículos a bateria, 100 mil veículos a gás e 200 mil veículos, 100 mil veículos a hidrogênio e 200 mil veículos a gás. No cenário de transição acelerada, nós chegaríamos em 2040 com um cenário de 300 mil unidades de veículos. A bateria não muda muito esse número, porque existe limitações que fazem com que esses números não consigam ir além, mesmo no cenário de transição acelerada. Enfim, a gente chegaria num total aí de 19% da frota em 2040 seriam de veículos com essas novas tecnologias. Como ficaria isso em termos de quais são as necessidades que vêm junto com essa introdução? Esse quadro está mostrando, eu vou falar rapidamente, qual seria a demanda de eletricidade que nós precisaríamos ter para suportar a introdução de toda essa frota de veículos elétricos, qual seria a demanda de gás que seria necessário para abastecer essa frota, e aqui também está previsto já qual seria a demanda de hidrogênio para abastecer essa frota. Então, isso está totalmente fora da mão dos fabricantes de veículos, isso é uma questão que precisa ser suprida, aquela questão, isso entra dentro daquela discussão colocada aqui antes, da infraestrutura necessária para acompanhar essas tecnologias. No caso nosso aqui, nós estamos entendendo que não é uma coisa tão, em termos de geração de energia elétrica, não é nada assustador, nós estamos falando em aumentar de 3% a 5% o consumo de energia atual de 2020 para até 2040. Então, isso vai ser suprido. O Brasil tem aumentado bastante a geração de energia, principalmente pela entrada da energia eólica e fotovoltaica, enfim, tem aumentado bastante, e isso nós entendemos que não é um problema tão sério a ser resolvido. O problema é a distribuição disso e os pontos de recarga para a utilização dessas tecnologias todas aqui no mercado brasileiro. A demanda de gás também, ela vai aumentar bastante, mas também o Brasil também tem programas de utilização, de massificação do uso do gás para uso industrial e doméstico, então a gente entende que isso também está dentro de uma realidade possível brasileira. A introdução do hidrogênio é um programa do que o governo está trabalhando, a gente acha que a produção em si do hidrogênio deve atender a essa demanda. A questão da hidrogênio também vai ser o problema da distribuição. Aqui estão o papel dos biocombustíveis, como é que nós estamos entendendo que vai aumentar o uso de biocombustíveis nos dois cenários. Lembra que até agora eu falei das transições de tecnologia, tanto a transição gradual como a transição acelerada. Aqui eu estou falando como é que vai ser a transição de biocombustíveis, tanto na transição gradual como na transição acelerada, e a gente está colocando aqui, no caso de veículos pesados, o aumento principalmente do biodiesel na mistura do diesel,
Foi comentado aqui a questão do biodiesel, fazer só um parênteses aqui, com as últimas especificações que a Agência Nacional de Petróleo adotou para o biodiesel, há uma convicção muito forte de que o biodiesel vai ter uma qualidade muito melhor distribuída no mercado brasileiro. As novas especificações não tratam somente da qualidade do biodiesel produzido, mas elas vão além, elas tratam também dos cuidados que precisam ter com o biocombustível, tanto na distribuição, na tancagem, no tempo que ele pode ficar parado, enfim, são outros cuidados adicionais que vêm com o biodiesel e que mostram que provavelmente nós vamos ter uma melhora bastante forte na utilização desse biocombustível, que vai permitir, inclusive, aumentarmos o uso de biodiesel. O biodiesel, em si, ele não é um problema, tanto que tem fabricante que oferece produtos B100, né, 100% biodiesel. Ele não é o problema tem sido a comercialização e a distribuição do biodiesel no mercado brasileiro. Então, nós estamos prevendo realmente que vai aumentar o uso de biodiesel e também estamos prevendo a introdução do HVO no mercado brasileiro, em conjunto com o biodiesel, as duas coisas podem aumentar, fazendo que nós tenhamos no mercado brasileiro biocombustíveis, no caso do transição acelerada, mais de 30%, 40% da mistura colocada em caminhões seriam de biocombustíveis. Isso é fantástico, porque quando eu falo em aumentar biocombustível no veículo, eu não estou falando só do veículo novo. Biocombustível, quando eu falo em aumentar biodiesel, eu estou falando em aumentar em toda a frota. Vocês lembram lá que eu falei que o grande problema do Brasil é a baixa renovação da frota. Então, a nova tecnologia, ela demora até ter resultado no mercado brasileiro. Mas, quando eu falo do biocombustível entrando no mercado e como ele abastece a frota rodante toda, o resultado disso é imediato. Então, nós temos, sim, um potencial de redução das emissões, no caso de uso de biocombustível, muito forte no Brasil. E isso ficou claro nos resultados. Aqui é quanto que vai ser aumentar as demandas desses biocombustíveis. Aqui é como é que fica a redução das emissões de CO2 na média para os veículos. Cada veículo colocado no mercado, ele vai ter realmente uma redução bastante significativa das emissões. Isso daí, o veículo em si diminui, mas, por outro lado, nós temos o aumento da frota rodante, e aí, no caso de veículos, de um modo geral, nós estamos imaginando que a frota vai aumentar de 45 milhões de unidades de hoje para 71 milhões até 2040. No caso de pesados, dos 2,1 milhões de unidades de hoje, aumentar para 3,4 milhões até 2040. E esse aumento da frota, de certo modo, mascara essa melhora individual dos veículos. E aqui, então, é como é que ficam as emissões de CO2 no total. A gente vê aqui as emissões totais, está mostrando aqui, a barra já mostra tanto as emissões dos veículos leves como dos veículos pesados. Os veículos pesados, eles são bem menos, o número é bem menor, né? A quantidade da frota de veículos pesados é bem menor do que a de leves, mas as emissões de CO2 dos veículos pesados é bem maior do que a de leves, pelo motivo que o veículo pesado, ele nasce para trabalhar, certo? O veículo pesado, ele ficar parado é prejuízo. Então, o veículo pesado, se imagina ele rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Óbvio que eu estou exagerando, mas com isso, as emissões dos veículos pesados, e até pelo porte dos motores, pelo consumo, é muito maior do que a dos leves. E nós estamos vendo que dos 242 milhões de toneladas de CO2 que a frota brasileira atual emite, no caso de uma transição gradual, esse número não abaixaria, na realidade aumentaria em de 5% até 2040, principalmente pelo aumento da frota e pela baixa renovação que a frota tem. No caso de uma transição acelerada, onde que eu consigo colocar mais tecnologia no mercado, nesse caso eu consigo manter o nível de emissões de CO2 até 2040 e provavelmente a partir daí eu conseguiria reduzir um pouco. Mas mostra claramente que nós não vamos ter um ganho tão grande assim em termos de CO2 até 2040. No caso de um cenário onde que haja uma intensificação do uso de biocombustíveis, por aquilo que eu falei, que a própria frota hoje já consegue
aumentar o uso de biocombustíveis, e isso vale também para veículos leves, principalmente pelo fato dos veículos flex que nós temos no mercado. 85% da frota é de veículo leve, se utilizar mais etanol, colabora bastante. Então, no caso da intensificação de biocombustíveis, sim, aí eu tenho uma redução nas emissões de CO2 de 2%. Se eu fizer a conjunção tanto de intensificar a tecnologia como intensificar o uso de biocombustíveis, nesse caso eu tenho uma redução mais significativa de 8% nas emissões de CO2 até 2040. Ou seja, nós vamos conseguir reduzir, mas temos que trabalhar muito para que isso de fato ocorra. Considerando isso perto dos compromissos internacionais do Brasil de redução das emissões de CO2, do modo que o Brasil se prontificou a fazer, nós vemos que é um trabalho bastante difícil de conseguir atender aquelas metas que o Brasil se comprometeu a fazer. Bem, enfim, isso aqui é um resumo, mostrando que nós vamos conseguir reduzir cerca de 280 milhões de toneladas no setor automotivo até 2040, mas vamos ter que trabalhar muito para isso. Isso é o que vai ser necessário. Bem, gente, obrigado, era isso. Depois estou aberto para perguntas. Obrigado. Foi mais longo, tem mais longo.